Bom dia a todos. Então, a gente pede o pessoal tire o som para evitar as interferências. E é muito bom estar com vocês em mais uma manhã do Artes às 10. Nós estamos caminhando para 40 encontros técnicos virtuais. Já estamos quase no 40, o 40º encontro. E nesta manhã, dando continuidade sobre os temas do momento que nós estamos falando na área de educação, saúde, social, economia, finanças, igreja, questões afetivas, psicológicas. Nós vamos falar hoje sobre esperança, coragem e iniciativas na pandemia e pós-pandemia. Nós vamos estar com o Valdeci, vou falar sobre ele um pouquinho mais à frente, mas nestas considerações iniciais, nós sabemos das dificuldades que todos nós estamos passando. Nós aqui no Brasil e todo o mundo. Estamos vendo a realidade das cidades, países, empresas, escolas, igrejas que estão abrindo, reabrindo, fechando. Ou seja, nós estamos num efeito sanfona, nós estamos indo e voltando, porque é tudo muito novo. Claro, tem também toda uma política, às vezes não bem direcionada, seja aqui, seja em outros países também, falta interlocução mais efetiva e nós estamos um pouco à deriva neste momento que estamos passando. Mas, como o Papa nos diz, a esperança é o ar que o cristão respira. A esperança é o ar que o cristão respira. O Papa disse isso há poucos meses atrás, em outubro do ano passado. E nessa fala do Papa, ele disse o seguinte: a esperança é este viver em tensão sempre. Sabemos que não podemos fazer o ninho aqui. Nós sabemos que aqui nós somos passageiros, estamos em trânsito. Então, a vida do cristão é em tensão por alguma coisa. Nós estamos sempre, nós cristãos, em tensão por algo. Seja por uma transformação, uma mudança, nós estamos em tensão por. E se nós perdemos essa expectativa, a nossa vida se torna estática. E as coisas não se movem, aquilo que não se move se corrompe. Ele dá o exemplo da água, quando a água está parada, não corre, não se move, ela se corrompe. E um cristão que não é capaz de ser propenso, de estar em tensão pela outra margem, pelo outro lado, por um olhar sobre alguma coisa, falta aí sim alguma coisa. Ou seja, nós acabamos corrompidos quando nós ficamos parados sem olhar para o outro lado da margem. Para ele, para essa pessoa, a vida cristã será uma doutrina filosófica. Viverá assim, conforme o Papa, dirá que é fé, mas sem esperança. Então, nós vamos nessa manhã falar exatamente dessa esperança. Valdeci, você pode compartilhar a sua tela, quando eu vou falando um pouco de você. O Valdeci ele vai estar com a gente na manhã de hoje. O Valdeci Ferreira, Antônio Ferreira, é graduado em Teologia e Direito, é missionário leigo comboniano. O Valdeci ele é fundador da APAC de Itaúna. A APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, é um presídio com uma metodologia diferenciada. É diretor executivo da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados. Essa fraternidade, chamada de FEBAC, é um órgão que ampara e fiscaliza as APACs em todo o Brasil e assessora as APACs no exterior. Nós temos hoje dezenas de APACs pelo Brasil e estamos caminhando também já para o exterior. O Valdeci também ele fundou a ALMC, Associação de Leigos Missionários Combonianos. Ele é missionário leigo comboniano, autor de vários livros, o mais novo dele agora, O Preso Poderá Condená-lo, agora já no início da pandemia, 2020. Também a missão a partir da periferia do mundo, Parceiros de Ressurreição, a humanização do sistema prisional, Juntando Cacos, Resgatando Vidas, dentre outros. Valdeci ministrou cursos em todo o Brasil e praticamente 30 países já sobre a questão social da APAC, sobre a APAC em si, na Alemanha, Bulgária, Holanda, Estados Unidos, Itália, Portugal e outros. E, recentemente, dentre outras premiações e reconhecimentos que o Valdeci teve ao longo da sua história, de mais de 30 anos junto aos presos em todo o Brasil e no mundo, ele foi o vencedor do 13º Prêmio de Empreendedor Social pela Folha de São Paulo, agora em 2017. Também homenageado pela revista Trip, como na chamada Trip Transformadores, em 2018.
empreendedor social também do ano da América Latina, agora em 2018, e o troféu Inspiração da Rede Globo em 2019. Mas esse troféu, esse prêmio, não é para o Valdeci apenas, é para todo o corpo que compõe este projeto, esta obra que nasceu aos pés da cruz. E como nós vamos falar hoje de esperança, coragem, iniciativas na pandemia, nós entendemos que ninguém é melhor nesse momento do que o Valdeci, porque o Valdeci enfrentou desesperança, enfrentou medo, com certeza, muitas vezes, e faltou muitas vezes iniciativas, mas não se deixou abater, ele e todo esse corpo que compõe a PAC no Brasil e no mundo, prospectando o outro lado da margem, como disse o Papa Francisco. Então, apesar do Valdeci ter essa história na PAC, apesar entre aspas, o Valdeci vai falar para a gente dessa sua experiência na PAC, mas que serve para nós em qualquer obra social, em qualquer momento de nossas vidas, tanto na pandemia quanto na pós-pandemia. Então, Valdeci, você vai falar em torno de 40 minutos, tá ok? 35, 40 minutos, e a gente volta no final com as perguntas das pessoas que vão encaminhando para a gente aí, tá ok? Adilson, bom dia para você, para todas as pessoas que nesse momento nos acompanham. É uma grande alegria, uma grande honra nesta manhã estar conectado com tantas pessoas que estão aí envolvidas em projetos sociais. De fato, eu me sinto muito pequeno diante das pessoas que estão me ouvindo nessa manhã. A única coisa que eu fiz ao longo da vida foi cuidar de presos, né? E sei que vocês têm projetos fantásticos, projetos maravilhosos aí em todo o Brasil. Eu diria no início da minha fala que nós vivemos hoje, sobretudo no Brasil, uma profunda crise política. Nós vivemos uma profunda crise econômica que tende a piorar ainda mais. Nós temos diante de nós uma crise de valores, temos uma crise de lideranças e, lamentavelmente, temos nesta hora uma profunda crise sanitária que já elevou a mais de 73 mil óbitos no Brasil. No dia de ontem, nós tínhamos ainda 11 estados com a ascensão dessa pandemia, de modo que são tempos sombrios, são noites escuras que nós estamos passando, e ainda não temos uma perspectiva de melhora, pelo menos a curto e médio prazo. Todos nós estamos dentro, né, dessa bolha. E a APAC, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, ela nasce no ano de 1972, dentro de um contexto em que tinha também uma crise política, que tinha uma crise econômica, que também já tinha crise de valores e de lideranças, mas que tinha e continua tendo uma profunda crise prisional. O Brasil enfrenta hoje uma situação drástica, porque são mais de 730 mil presos, homens e mulheres vivendo em condições subhumanas. E foi justamente neste ano de 1972 que Deus inspirou o Dr. Mário Tomoni, essa figura simpática, este cristão que era jornalista e também advogado, e que naquela época conseguiu arrebanhar um grupo de amigos, um grupo de cristãos, e desenvolveram uma terapêutica penal própria, denominada método APAC. Um método constituído de 12 elementos fundamentais, que tem na sua essência
que tem na sua essência a confiança, o amor e a disciplina para mudar a mentalidade das pessoas que cumprem pena e permitir que estas pessoas que um dia sucumbiram nas sendas do crime e da violência, que elas possam, através desta terapêutica penal, desta metodologia e, sobretudo, pela graça de Deus, fazerem uma experiência de reencontro consigo mesmos e voltarem para o seio da sociedade como cidadãos, como homens e mulheres de bem. A APAC, então, ela nasce no ano de 1972, amando o próximo, amarás a Cristo. Em 74, vira uma associação jurídica, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. E essa experiência em São José dos Campos, ela começa a ganhar corpo. Eu, Valdeci, tomei conhecimento dessa experiência da APAC quando eu tinha 21 anos de idade. Vejam que, por essa foto, que eu ainda tinha cabelo, Adilson, nessa época. Veja que, depois de 36 anos, muitas coisas mudam, né? Eu iniciei visitando a cadeia pública de Itaúna. Itaúna é uma cidade de porte médio, com no máximo 100 mil habitantes, próxima a 80 quilômetros de Belo Horizonte. E foi através de uma bibliografia que eu conheci a experiência da APAC em São José dos Campos. E tomamos a decisão de trazer essa experiência para a nossa cidade. Certamente que aqueles 3 primeiros anos, visitando os presos na cadeia de Itaúna, foram tempos muito difíceis, sobretudo as revistas humilhantes e vexatórias às quais eu era submetido o tempo inteiro. Mas eu diria que o mais difícil naquela época foi enfrentar o preconceito das pessoas e das autoridades. Aquela ideia de que o preso tem que sofrer, de que o preso tem que morrer, de que bandido bom é bandido morto. Aquele preconceito que está arraigado na nossa cultura. E a gente sabe que cultura a gente não muda da noite para o dia, são necessárias muitas vezes décadas, às vezes séculos. Então, dar-se conta daquele preconceito em relação ao preso, conviver com aquela ideia ferrenha que a sociedade tem de verificar as prisões como espaços de vingança e não como espaços de recuperação, isso foi uma tarefa muito difícil. A começar pela minha própria família, que também havia sido vítima de violência. Eu tive uma irmã que foi violentada sexualmente aos 6 anos de idade, e certamente que isso abalou os alicerces da nossa família. Se existe uma cena que eu ainda me lembro de infância, foi aquela noite que meu pai saiu andando a noite inteira com um foguete na mão, tentando encontrar quem tinha feito aquela maldade com uma de minhas irmãs. Então, esse preconceito que eu já vivia dentro da própria casa, que eu vivi dentro da república onde eu morava, e que isso não mudou desde aquela época. Qualquer cidade que a gente vai, qualquer estado que a gente visita, qualquer país que a gente vai, é perceptível esse preconceito em relação aos presos. Mas eu diria que foram 36 anos de um caminho pontilhado, permeado de dificuldades, de sofrimentos, de lágrimas. Não faltaram calúnias, não faltaram difamações. Foram 17 processos movidos pelo Ministério Público nos 8 primeiros anos, onde eu fui acusado de tudo que vocês puderem imaginar, inclusive que eu pegava dinheiro de preso para poder viajar de avião e etc., né? Mas nada, absolutamente nada, nos afastaram do nosso ideal em Cristo. Ainda que tivéssemos tantas ações judiciais contra mim, contra o trabalho, eu até comecei a fazer direito, me formei há mais de 25 anos, né? E eu falo que eu sou um advogado daqueles bem sem vergonha, porque eu nunca fiz uma audiência no fórum, né? Eu atuei muito na área de execução penal, gratuitamente. Foram, acredito que milhares de pedidos de
livramento condicional, de progressão de regime, de indultos, mas nunca ganhei um centavo como advogado, porque, na verdade, eu fiz advocacia para me defender e defender essa causa que eu abracei, como se eu tivesse abraçado a própria cruz de Jesus Cristo. Ameaças de morte durante meses seguidos, renúncias e mais renúncias, renunciar a estar mais próximo da família, eu passo mais tempo com os presos do que com meus irmãos de sangue, passo mais tempo nas prisões, nas estradas, do que dentro da minha casa, né? As renúncias de abrir mão de concursos, de abrir mão de trabalho, para estar servindo a essa causa, né? E eu diria que se existe um homem que é feliz, esse homem sou eu, né? Porque eu não tenho dúvidas e a cada dia que passa eu me convenço mais de que Deus me chamou para esse apostolado, de que Deus me chamou para esta missão, que eu procuro servir com a máxima fidelidade possível, né? Eu falo sempre que eu fui, digamos assim, que um dos líderes desse trabalho, mas não fui eu que fundei a PAC, na verdade foi um grupo de pessoas, como o Adilson muito bem disse, centenas de homens e de mulheres, pessoas abnegadas, que se lançaram nessa seara das prisões, chafurdando a lama das prisões para arrancar as vidas que aí se encontram. E hoje, pela graça de Deus, né, e fruto do esforço de tantas pessoas, nós estamos já com 53 APACs, administrando centros de reintegração social, com mais de 4.000 presos, homens e mulheres, condenados por todos os tipos de delitos e tempos de condenação, nesses espaços em que não há a presença da polícia militar, não há presença de agentes penitenciários, onde todas as chaves ficam nas mãos dos presidiários. Já estamos presentes em 7 estados e temos mais de 80 APACs em diferentes estágios de implantação em outros 10 estados do Brasil e estamos também presentes já em 12 países, né? Certamente que isso é fruto de um grande trabalho, de uma rede de solidariedade, em que temos o Tribunal de Justiça, temos o Poder Executivo, temos o Poder Legislativo, temos as igrejas, são vários parceiros, iniciativa privada, ONGs, OCIPs, pessoas que vão tecendo esta rede de solidariedade, né? São dezenas de APACs que depois vocês poderão verificar no nosso site. Temos várias fotos, temos vários vídeos institucionais, temos várias reportagens deste projeto que eu diria que é a grande revolução do sistema prisional. Aquilo que outrora jamais foi pensado, aquilo que jamais tinha sido pensado, seja pelos filósofos, sociólogos, juristas, prisões sem armas, prisões sem guardas, prisões sem violência, prisões sem corrupção, prisões sem uso de drogas, sem celulares, sem rebeliões. É a revolução que nós estamos fazendo e eu acredito que este século será marcado pela experiência das APACs, né? Eu não tenho dúvidas, e aqui já fica o convite para quem está participando conosco nesta manhã, para que, se possível, né, aqueles que ainda não tiveram oportunidade de fazê-lo, que visitem uma APAC, porque vocês vão dar-se conta de que a APAC, ela é, de fato, um pedacinho do coração de Deus. A APAC, ela nasce deste coração trespassado de Cristo, bom pastor, que num gesto de misericórdia se lança sobre esta parcela da sociedade, destes mais excluídos da sociedade, que são aquelas pessoas que cumprem pena.
Certamente que ao longo de 46 anos, desde o seu nascedor em São José dos Campos, como já falei, foram muitas as dificuldades que o Dr. Mário enfrentou juntamente com sua equipe e que todos nós temos enfrentado, porque as APACs, nesta frase de São Daniel Comboni, elas nascem e elas crescem aos pés da cruz, né? E eu diria que nunca tínhamos vivido, pelo menos, uma situação como essa que nós estamos vivendo agora, nesses tempos de pandemia. Se existe uma noite que eu passei em claro, Adilson, durante essa pandemia, né, se existe uma noite que eu agonizei sozinho, foi na véspera da assinatura de uma portaria que eu teria que encaminhar para todas as APACs no dia seguinte, suspendendo a visita dos seus familiares. Porque eu sei o quão sagrada é a família na vida do preso e o quão sagrada é a família no processo de recuperação do preso dentro da nossa proposta metodológica, em que trabalhamos concomitantemente o preso e a família do preso, né? Mas suspender as visitas, e imagine que nós estamos há 4 meses, tem 4 meses que os recuperandos não podem receber a sua mãe, os seus filhos, as suas esposas, e sobretudo nas APACs femininas, em que temos 4 meses em que as nossas presidiárias, as recuperandas, não podem se encontrar com seus filhos, não podem abraçar, não podem beijar. Então tem sido muito, entre várias dificuldades, tem sido muito doloroso esse tempo que nós estamos passando. Na semana passada, um recuperando da APAC de Nova Lima, né, chega a notícia de que num acidente de moto morreram os seus 2 filhos, já adultos, o seu filho com 19 anos e a sua filha com 17 anos. Imagina a dor desse pai, privado da liberdade, há 4 meses sem poder ver a família, e agora chega essa notícia da morte dos seus 2 filhos. Mas eu queria já, caminhando para o encerramento dessa minha fala, dizer que nós estamos, nesta hora, e penso que Mahatma Gandhi, ele sempre sábio naquilo que falava e naquilo que escrevia, e essa frase ela é muito própria para este momento. O velho mundo agoniza, o novo tarda a nascer, e nesta noite escura surgem os monstros. Eu penso que essa frase é muito propícia. Existe um velho mundo que está agonizando, existe um novo mundo que está demorando a nascer, e nessa noite escura podem surgir os monstros, e estão surgindo monstros, sim, né? Estão surgindo monstros, mas esses monstros, antes de acontecerem do lado de fora, eles nascem dentro de nós. Eles nascem dentro das nossas organizações, eles nascem dentro das nossas congregações religiosas, eles nascem dentro das nossas empresas, eles nascem dentro das nossas organizações, de um modo geral, né? E nascem também dentro das nossas APACs, né? Então, essa noite escura, né? Essa incerteza, como dizia Santa Teresinha, né? Essa noite que não termina, né? A gente não vê o sol, né? Está tudo nublado, está tudo escuro, a gente não vê o sol, mas assim como ela, a gente ser capaz de dizer, a gente não vê o sol, mas a gente tem a certeza da existência dele, né? Mas esses monstros, o monstro do medo, o monstro da ansiedade, o monstro do orgulho, da amargura, do ressentimento, da raiva, da falta de generosidade, da frustração, das invejas, das maledicências, das insatisfações, da impaciência, da intolerância, da prepotência, da arrogância, do douto saber, do desespero, todos esses monstros que vão nascendo dentro de nós, né? Em que a gente vai se fechando no nosso egoísmo, em que a gente vai se fechando no nosso indiferentismo, né? Tudo isso nasce dentro da gente e tudo isso campeia, tudo
tudo isso salta para o mundo externo e acaba contagiando as pessoas que estão à nossa volta, né? Existem muitas pessoas que nesta hora estão adoecendo dentro de casa, existem muitas pessoas que estão adoecendo dentro das empresas, dentro das OCIs, dentro das congregações religiosas. Por isso que é preciso nesta hora, e é o que nós estamos tentando fazer dentro das APACs, vencer esta noite sombria com a solidariedade, com a criatividade e com a esperança. Criatividade, solidariedade e esperança. E assim nasceu, começou numa APAC, um projeto de começar a fazer algumas máscaras caseiras, né? Esse projeto foi ganhando força dentro das APACs. Hoje todas as APACs estão produzindo máscaras que estão sendo doadas para as secretarias de saúde, para os presídios locais, para os clubes de serviço, para os asilos, para hospitais. É um trabalho tão singelo, mas que além de ocupar a mente de quem cumpre pena, porque a ociosidade é a mãe de todos os males, né? Então, os nossos recuperandos se sentirem úteis, e embora dentro das prisões eles serem capazes de contribuir para o combate desse coronavírus. Então, eles estão enviando máscaras para suas famílias, estão enviando máscaras para todos esses setores que eu disse para vocês, né? E o interessante é como que o bem, ele arrasta o bem, né? O bem, ele atrai o bem. É uma rede de solidariedade que vai nascendo. Nós conseguimos desenvolver o Senai doou várias máquinas de costura, inclusive eles tinham várias máquinas de costura paradas, porque não estão dando cursos nessas horas, né? Nesses tempos não existem cursos profissionalizantes, então eles emprestaram as máquinas. Clubes de serviço, Rotaries, Lions, o SESC, que também doaram e emprestaram máquinas, igrejas católicas, igrejas evangélicas, centros espíritas, empresas como a Gerdau, empresas como a Anglo Gold, empresas como a Vale, como o Banco Itaú, agora que conseguimos concluir um grande projeto no dia de ontem, que iremos produzir 750 mil máscaras para serem doadas, né? E com isso os nossos recuperandos, além de trabalharem, mãos que outrora cometiam delitos, mãos que tiravam vidas, mãos que vendiam drogas, mãos que cometiam toda sorte de maldade, agora são mãos que fazem coisas bonitas e são mãos que produzem máscaras para proteger a vida, quer dizer, a vida a serviço da vida, as mãos de ex-bandidos, de ex-criminosos, ex-pedófilos, ex-homicidas, ex-traficantes, ex-assaltantes, agora mãos que geram vidas. E fantástico que nós conseguimos, Adilson, um projeto com a Conferência Episcopal Italiana, que disponibilizou recursos para as nossas APACs, para a compra de máquinas, para a compra de termômetros para aferir a temperatura dos nossos recuperandos, para a compra de material de limpeza, né, de álcool e gel e água sanitária e etc., né? E além disso também um projeto grande com a União Europeia, que também está permitindo aí, além da produção de máscaras, estamos produzindo agora já uniformes para os hospitais, estamos reformando hospitais, estamos produzindo, né? A PAC de Nova Lima começou a produzir agora roupas para os mendigos, as pessoas doam os cobertores, e eles estão usando esses cobertores para produzir as blusas e as calças, porque geralmente as pessoas ganham os cobertores na rua, dormem e no dia seguinte elas deixam o cobertor, e agora não, agora eles saem andando com o cobertor durante o dia. Então os recuperandos lá de Nova Lima que estão produzindo, né? Então
vencer a pandemia, vencer a noite escura, com criatividade, com solidariedade e com esperança. Nesta hora, eu entendo que a gente precisa, sobretudo, de guardar o coração. Precisamos de guardar o nosso coração, porque é dele, segundo Provérbios, que procedem as fontes da vida. Então, nesta hora, e aqui já terminando, nesse tempo de pandemia, para manter o nosso coração, para a gente não perder a paixão, para a gente não perder a alegria, para a gente não perder o entusiasmo, é preciso que a gente cultive uma atitude de resiliência constante, que requer uma crença profunda em si mesmo, uma crença na nossa equipe, manter uma atmosfera de otimismo, de bom humor, de alegria, uma espiritualidade baseada na palavra de Deus e também na realidade. É preciso a cada manhã renovar as nossas motivações para que a gente possa ter um novo dia de trabalho, sermos capazes de assimilar essas novas estruturas de compreensão. Nós vamos precisar disso no pós-pandemia. O mundo não será o mesmo, porque nós não seremos mais os mesmos, com certeza, depois desses tempos, e é preciso, sobretudo no pós-pandemia, tomar posse de novos valores, de novos hábitos, de novas atitudes frente a si mesmo, frente aos nossos parentes, frente aos nossos colegas de trabalho, no nosso caso das APACs, frente aos próprios prisioneiros, às autoridades e às circunstâncias. Para encerrar, deixo aqui este versículo de Romanos 5:3. Nós nos gloriamos também nas tribulações, em tudo damos graças, em tudo damos graças. Nós nos gloriamos também nas tribulações, nas tristezas, nas dificuldades, nos sofrimentos e até na pandemia, sabendo que a tribulação, que essas dificuldades, que esses obstáculos produzem a perseverança. Essa perseverança que é tão necessária no nosso trabalho, porque essa perseverança é que irá produzir a fidelidade. Eu sei em quem eu coloquei a minha fé, eu sei em quem eu coloquei a minha esperança, e essa fidelidade comprovada vai produzir a esperança. E a esperança não engana, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Era um pouco essa a minha breve reflexão, espero ter contribuído de alguma forma. Obrigado. Valdeci? Pois não, Adilson. Como sempre, sem comentários, porque além da grandiosidade do trabalho, de tantas vidas sendo salvas, sendo recuperadas, é um trabalho que nos emociona e nos estimula a caminhar. Eu digo sempre para os meus amigos, quando eu falo sobre o trabalho da PAC, que não dá para dizer não ao seu chamado, porque eu não tenho coragem de negar um chamado seu, dada a sua entrega 100% a esse projeto que não é seu, é de Deus. Então, só emociona, claro. Temos algumas perguntas aqui, para a gente continuar nosso papo até às 10 horas. Que dicas, ou quais dicas você poderia nos dar para reforçarmos a esperança no ser humano, dado que o ambiente no qual você atua, nesses mais de 30 anos, é um ambiente que muitas vezes nos leva a decepções, a desesperança. Então, quais dicas para não perder ou para reforçar a esperança nesse ser humano? Eu diria sempre, o Adilson, e é um pouco o que eu procuro de fazer, manter os olhos voltados para o céu e manter os pés fincados no chão da vida. Aqui falo para um grupo de cristãos, como cristãos, o nosso olhar deve estar fixo em Jesus de Nazaré. Nós temos que saber a quem que nós seguimos.
né? E Jesus tinha sempre os olhos voltados para o Pai e os olhos voltados para os pobres, para os miseráveis, né? Para os excluídos. E nós precisamos de cultivar, né? Nesse último livro, né? O preso poderá condená-lo. Se eu fiz um esforço, o esforço foi nesse sentido, de convidar a todas as pessoas que estão envolvidas nesses projetos para cultivarem tempos de silêncio, tempos de reflexão pessoal, porque senão a gente perde o fio condutor, a gente se perde. Os embates são muitos, as dificuldades são muitas. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis no Brasil, né? E se a gente não toma cuidado, a gente se fragmenta, né? E daqui a pouco a gente começa a dar pedaços para os outros, né? E as pessoas, no nosso caso, os presos, eles nos querem inteiros, nos querem íntegros, unos, né? Então, cultivar esse tempo de silêncio, né? Esse tempo de silêncio, esse tempo de oração, para que a gente possa se recompor, para que a gente esteja inteiro na missão, isso é muito importante, né? Eu falo que todos os trabalhos da igreja são fontes de vida, todos eles têm a sua beleza e as suas dificuldades, mas no nosso caso, nós que trabalhamos nas prisões, a pessoa tem que estar muito inteira. Porque senão ela se quebra, ela se envolve e ela se perde no caminho. Eu conheci, né, ao longo desses 36 anos, muita gente que chegou repletas de entusiasmo, cheias de paixão, num desejo enorme de servirem, e se colocaram, como a gente propõe, naquela figura do bom pastor, quer dizer, de sair ao encontro da ovelha que se perdeu, né? Os nossos presidiários, essas pessoas que se perderam na droga, no crime, na violência, né? Só que nesse caminho de busca da ovelha perdida, acabaram se perdendo, né? Muita gente que se perdeu, que se cansou, né? Frei Inácio Larrañaga, ele aborda muito bem, né? As pessoas que foram derrotadas pela noite escura, né? As pessoas que foram vencidas pela noite escura, né? Os grandes santos, né? São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, né? Essas pessoas que trabalharam muito bem esses temas, né? Santa Teresinha e outros, né? Então nós não podemos nos deixar vencer por essas noites escuras. Então manter essa fidelidade a Jesus de Nazaré e aos pobres, né? Acho que isso é fundamental, cultivar esse tempo de silêncio, esse tempo de oração pessoal, né? Alimentar uma mística, né? Eu acho que a questão é de você manter uma mística que nos mantenha de pé. Aconteça o que acontecer, mas a gente tem que ficar de pé. Ok. Ô, Rinaldo, pode descompartilhar a tela? A frase aí, ninguém recuperava, do Dr. Mário é tão forte. É só para a gente ver mais as pessoas aqui, o Valdeci também. Valdeci, mais uma pergunta. Você sabe que essa frase, Adilson, ninguém é irrecuperável, né? Que hoje é o lema da FEBAC, ela nasce de uma experiência que o Dr. Mário viveu, né? Na época, em São José dos Campos, para desafiar o método APAC, o juiz, naquela época, mandou o preso para cumprir pena na APAC, que era considerado o pior preso do Vale do Paraíba. Ele tinha o apelido de Boi Piranha. E o Boi Piranha, ele era conhecido pelos seus múltiplos homicídios e assaltos e etc., né? E quando ele adentrou o corredor do regime fechado, houve um burburinho de todo mundo. Agora acabou a PAC, né? Chegou esse sujeito, já era. Ele vai, com pouco tempo, ele vai acabar com tudo.
Ele chegou, foi levado para a cela, o Conselho de Sinceridade e Solidariedade o recebeu, e etc, etc. Passado uns 2 dias, o doutor Mário entrou, chamou o presidente do conselho, aí, como é que está o nosso amigo aí? Não, por enquanto está tudo bem, até agora não criou nenhum problema, então tá bom, continua cuidando dele. Passou uma semana, tudo tranquilo. Passou mais 2 semanas, tudo tranquilo. Ou seja, aquele homem, ele acabou fazendo parte ali da comunidade. O juiz sempre perguntava, o doutor Mário falava que estava tudo bem. Um dia, para surpresa de doutor Mário, ele entrou, já depois de uns 2, 3 meses, ele entrou no regime fechado, e ele foi na cela de enfermaria, onde ficavam lá os presos doentes, né? E para surpresa dele, ele encontrou aquele que era o famoso boi-piranha, lavando as feridas, dando banho no Walter. Quem que era o Walter? O Walter era um preso recém-chegado naqueles dias, que tinha cometido um crime de estupro, e no presídio comum, ele foi barbaramente torturado pelos próprios presidiários, e violentado sexualmente, etc. Então, eles levaram o Walter para a PAC, para poder cuidar da saúde dele, e nesse dia o doutor Mário encontra, então, o famoso boi-piranha, dando banho, lavando as feridas do Walter. Naquele dia, o doutor Mário se deu conta de que ninguém é irrecuperável. O que existe é um ambiente inadequado. O que não existe é a crença no ser humano. O que não existe é a crença no poder de Deus, que é capaz de transformar toda e qualquer pessoa. O amor nunca fracassa. O amor sempre vence. Ao final, o amor sempre vence. O irrecuperável de hoje, alguém poderia dizer, mas Fernandinho Beiramar, Marcola, não sei quem, tem recuperação? Eu quero acreditar que tem. Dê uma chance, dê uma oportunidade, para que depois, ao final, a pessoa possa escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. O que acontece hoje é que um sistema prisional comum, ele não oferece ao ser humano o direito de escolher entre o bem e o mal, porque a prisão é a universidade do crime, é a escola da violência, da corrupção, dos maus tratos, né? Então, ninguém é irrecuperável. O irrecuperável de hoje pode ser o recuperável, inclusive, de amanhã, né? Nós nunca sabemos. Tudo é graça de Deus, né? Eu não sei se eu te pergunto ou se eu continuo ouvindo as histórias, né? São tantas. São muitas. Tem mais uma aqui. Neste momento de tanta... Tem uma outra pergunta. Neste momento de tanta incerteza e insegurança, como estão sendo tratados os presos com relação ao Covid? Certamente que com algumas diferenças, não é? Com algumas diferenças. Nós tivemos que repensar esse momento, nós tivemos que rever a rotina, porque os voluntários não estão visitando as APACs, não estão frequentando as APACs. Se você não tem os voluntários, você não tem o setor de evangelização acontecendo nas APACs, você não tem o setor de valorização humana acontecendo nas APACs, você não tem a visita dos familiares acontecendo nas APACs. As escolas estão suspensas, não tem ensino médio, não tem ensino fundamental, não tem ensino à distância, está tudo parado, digamos assim. Então, nós tivemos que recriar, estamos recriando, né? E aí eu já falava, né, das máscaras, que tem sido muito interessante, nesse recriar, nesse reinventar dessa hora, mas eu diria que na sua essência não mudou nada. O que não mudou? O afeto, né? Não mudou o afeto, não mudou o cuidado com o ser humano, não cuidou a crença na recuperação, este zelo apostólico, este zelo com o outro, né? Isso é a essência da metodologia. E isso a gente não muda. Quer dizer, os funcionários que trabalham nas APACs, porque estão na linha de frente, eles não podem se dar ao luxo de estar em suas residências e trabalhando no home office, preservando, né, no caso, a vida deles e de outros, porque eles precisam de sair a cada manhã para poder se dirigir para o seu trabalho, certamente que tomando todos os cuidados possíveis,
um compromisso que nós fizemos com todos esses que trabalham nas APACs, é que é da casa para a APAC, da APAC para casa, porque senão eles podem estar levando o vírus de um lado para o outro, né? E se você chega hoje nas APACs, você vai encontrar na entrada de todas as portarias tapetes encharcados de água sanitária, e o pessoal troca de roupa e etc. Então, há um controle, um rigor extremado com a higienização, né? Mas, na essência, esse afeto, eles continuam almoçando com os recuperandos, dividindo a mesa, esse espaço de encontro, esse espaço de partilha, né? Continua ouvindo, continua escutando com muito mais sensibilidade, porque os nossos recuperantes estão muito frágeis nessa hora, né? Já existe uma vulnerabilidade que lhes é própria em função da privação da liberdade, né? Então, nessa hora, se exige mais do funcionário que está ali, né? Na semana, nós tivemos, na APAC de Pirapora, nós tivemos lá 7 casos de infecção do coronavírus, né? E isso mexeu com a estrutura daquela APAC, né? Como é que faz para isolar esses recuperandos, né? Onde que isola? E os funcionários, né? Então, foi uma semana assim, de muita angústia, e eles angustiados lá e nós angustiados aqui, né? E aí eu tomei a decisão de ir lá naquela APAC, né? E eu fui, né? Todos foram contrários à minha ida, porque eu também, pela minha idade, eu também já faço parte de grupo de risco, mas todos foram contrários, né? Mas nessa hora é um pouco aquela teimosia evangélica, né? Aquela teimosia e aquela crença no Deus da vida. E se existe algo que me fez muito bem e que eu acredito que tenha feito bem para aquela parte, foi a minha visita, né? Porque fomos lá, contamos casos, rimos juntos, almoçamos juntos. Graças a Deus eu voltei, né? Fiquei de quarentena, não tive nenhum problema, e hoje lá já está tudo sob controle, né? Tudo já voltou ao normal. Bom, vamos tentar ser mais duas, pelo menos aqui. A experiência exitosa das APACs tem, de alguma forma, servido ou vem sendo utilizada pelos governos para políticas públicas de prevenção à criminalidade? Com certeza, né? Eu diria que, mais do que resultados estatísticos, as APACs, elas são uma alternativa ao sistema prisional, que a APAC não nasceu para substituir o sistema, a APAC não é a solução do problema do crime e da violência, a APAC não é um modelo pronto e acabado, né? A APAC é uma alternativa que nós estamos oferecendo para humanizar a pena, em primeiro lugar, né? Nesse sentido, as APACs, elas são um sinal de luz e de esperança. Eu, Valdeci, e isso acontece em todas as APACs, eu recebo dezenas de cartas de presos do Brasil inteiro, de gente querendo ser transferido para uma APAC. Porque imagina que são 730 mil presos no país, vivendo em condições subhumanas, e você não tem mais do que 4 mil presos das APACs. As APACs são pequenos oásis em meio a um deserto de sofrimento, né? As APACs, elas são pequenas ilhas em meio a um mar de sofrimento que é o sistema prisional. Então a APAC, ela é um sinal de luz, é um sinal de esperança. É possível fazer diferente e nós fazemos diferente, e nesse diferente a gente ainda consegue também resultados. Hoje o índice de recuperação nas APACs é superior a 85%, quando a média no sistema prisional comum não chega a 15% de recuperação. O preso na APAC hoje ele custa 1/3 daquilo que se gasta no sistema prisional comum. Nunca registramos rebeliões, atos de violência, as fugas são reduzidíssimas, embora todas as chaves estejam na mão dos presidiários. Então, cada vez mais,
pessoas sérias, né, pessoas sérias, têm visitado, estudado, pesquisado, conhecido as APACs. E neste âmbito entram pessoas do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Executivo, das igrejas, tanto que nós já estamos com as APACs, né, funcionando. Temos a maioria em Minas, né, mas temos um projeto piloto hoje em Ji-Paraná e Rondônia, né, e agora já se quer espalhar mais as APACs em Rondônia. Temos um projeto piloto começando em Macapá, temos um projeto piloto em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, temos um projeto piloto em Macau, no Rio Grande do Norte, temos um projeto piloto em Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo, temos 3 APACs no estado do Paraná, ou seja, já são 7 estados que o Poder Executivo e o Tribunal de Justiça e a Procuradoria-Geral, porque esses 3 parceiros eles são muito importantes, esse apoio institucional ele é fundamental para o bom êxito das APACs, mas já são 7 estados e estamos agora indo para outros estados também, né? Já são 17 estados com iniciativas de APAC. Ótimo. Você acabou respondendo 2 perguntas, porque tem uma também do padre Leonardo, provincial dos Espiritanos. Ele tem uma experiência, inclusive, muito semelhante a essa. Eu acho que era na Colômbia. Estive por uma vez conversando em São Paulo e ele falou dessa experiência. Eu até voltei para vir visitar a APAC aqui, estou esperando ele confirmar. Mas ele fala o seguinte, além das políticas públicas, ele perguntou também, ele fala, não há santo sem pecado, nem pecador sem futuro. Como avança a acolhida da justiça restaurativa no mundo judiciário, além das políticas públicas? Eu diria que a questão da justiça restaurativa no Brasil ainda é muito tímida, né? Ainda é muito tímida se comparado com outros países, sobretudo da Europa e também alguns países da América Latina, né? É mais presente no sul do Brasil. No Rio Grande do Sul a gente tem algumas experiências bem interessantes de justiça restaurativa, também já em Santa Catarina, mas de um modo geral no Brasil ainda é muito tímido, né? Nas APACs, e a APAC ela nasce com 4 objetivos: recuperar o preso, proteger a sociedade, segundo aquela máxima que diz que cada preso recuperado é um bandido a menos na rua. Ela nasce também para socorrer as vítimas. Nós não podemos fechar os olhos para essa realidade de dor e de sofrimento, né? de quem é vítima do crime e da violência, ou de quem tem algum ente querido que é vítima do crime e da violência. Então, nas APACs, a gente procura ao máximo estender estas assistências às vítimas ou às famílias das vítimas, e também a promoção da justiça restaurativa. Eu entendo que se a justiça dos homens não for temperada pela justiça de Deus, ela se torna injustiça. Há um equívoco, né? Há um erro que a sociedade, via de regra, comete, que é o equívoco de acreditar que tão somente prender resolve o problema, se esquecendo que ao final, cumprida a pena, a pessoa que foi abandonada atrás das grades, ela vai voltar muito pior, com muito mais violência, e vai ferir de novo a sociedade, né? Então, nas APACs, a gente é uma metodologia, são 12 elementos para recuperar o preso, proteger a sociedade, socorrer as vítimas e promover a justiça restaurativa. Agora, aproveitando esta fala, eu acrescentaria com uma frase de Santo Agostinho, que diz que não existe um pecado que um homem cometa que o outro não seja capaz de cometer. E eu poderia parafrasear Agostinho dizendo que não existe um mal que alguém faça que o outro não seja capaz de fazer. Que não existe um crime que alguém cometa que o outro não seja capaz de cometer, né? Ao final, não existe nada mais humano do que o crime, humaníssimo, ao qual todos nós estamos sujeitos. Por isso que no método APAC, obviamente que aqui não há espaço, não
há tempo suficiente para isso, a primeira coisa que a gente procura ajudar o nosso recuperando é fazer com que ele se dê conta do mal que ele cometeu, do mal que ele fez, né? Porque geralmente quem faz o mal não sabe o mal que faz, da mesma forma que muitas vezes quem faz o bem não sabe o bem que faz. A gente não tem dimensão do alcance dos nossos gestos de delicadeza e de bondade. Quer dizer, quando eu ajudo um preso hoje aqui, e esse gesto meu, isso tem um alcance universal. Isso vai atingir um preso que está lá na Coreia do Sul, vai atingir um preso que está abandonado numa prisão lá da África, né? Essa universalização do bem. Mas também é verdade que quem faz o mal não sabe o mal que faz. Então, ajudar o preso a dar-se conta. Depois, ajudá-lo a se separar. Uma coisa é o crime, outra coisa é a pessoa que comete o crime. Muitas vezes está tudo misturado na cabeça do preso. Ele chega a duvidar da bondade de Deus, ele chega a duvidar da misericórdia de Deus, né? É tão grande o mal que ele fez que ele já não acredita mais de que possa ser perdoado. Então nós vamos ajudá-lo. Uma coisa é o crime, outra coisa é quem comete o crime. Deu esse passo, vem um terceiro. Ajudá-lo a perceber que todo homem é maior que o seu erro, que todo homem é maior que a sua culpa, que todo homem é maior que o seu pecado. Se é grande o mal que a gente fez, muito maior é a graça de Deus, né? Onde abunda o pecado, superabundou a graça, né? E ao final fazer a experiência de Zaqueu, né? De devolver, de pegar metade dos bens, devolver para os pobres, devolver 4 vezes mais. Eu acredito que no final Zaqueu não ficou com nada, ficou de coração vazio para que Deus pudesse preenchê-lo com o seu amor, né? Então é um pouco a experiência que a gente vive dentro das APACs. Ô, Valdeci, é só mais uma pergunta agora, para a gente depois caminhar para o encerramento e agradecimento. Mas Moisés foi um dos grandes homens da Bíblia, né? Da nossa história divina. E aí depois vem Josué para substituí-lo. Coitado de Josué substituir Moisés. Mas Deus fala com ele em três vezes, em pequenas partes no mesmo capítulo. Ser firme e corajoso. Ser firme e corajoso. Ser firme e corajoso. Eu pergunto para você, como é suceder Mário Toboni nessa obra? E como será suceder o Valdeci e os outros que hoje estão nessa obra? Sendo firme e corajoso, dá uma dica aí para a gente, aí, para pensar no social como um todo. Ser firme e corajoso. A gente pode estar morrendo de medo, mas não pode mostrar para os outros, né? São as experiências, né, de solidão, né? As experiências de solidão. Aquelas noites em que a gente passa em claro, sem saber o que fazer, sem saber como decidir, né? São aqueles momentos em que o amor tende a dar marcha ré, né? Em que a gente entra numa profunda crise, né? E ao final a gente, né, no meu caso, por exemplo, porque foram muitas as renúncias, né? Foram muitas as renúncias. Eu renunciei a ter um escritório bacana de advocacia, de ter uma casa bacana, luxuosa, de ter uma casa, um carro bonito, né? Renunciei à possibilidade de ser um juiz de direito, de ser um promotor. Eu fui abrindo mão de todas essas coisas. Eu me lembro um dia que eu trabalhava na siderúrgica aqui em Itaúna e o meu chefe me chamou, né, e falou: Valdeci, você é um ótimo supervisor de altos fornos, né? Você é um excelente profissional, mas toda hora tem parente de preso batendo na porta aqui da fábrica, né? Acontece rebelião lá na cadeia, a primeira pessoa que esse telefone é para você. Você vai ter que tomar uma decisão, né? Você vai ter que tomar uma decisão, né? Ou a fábrica, ou a empresa, ou esse negócio aí chamado APAC aí que você está envolvido. E no dia seguinte eu pedi para ser demitido, né? Isso foi há mais de 20 anos atrás. Quer dizer, eu sou voluntário há 36 anos, né? Eu sou igual um passarinho, né? Que hoje está aqui e amanhã eu não sei. Mas eu sei que Deus alimenta os passarinhos. Até agora a providência de Deus nunca me faltou e não vai faltar,
né? Mas pode ser que lá na frente eu olhe para o passado e falo, puxa vida, e agora eu abri mão de um casamento, abri mão de ter filhos, esse sangue não vai correr em outras veias, né? Quer dizer, pode ser que isso aconteça, mas a gente tem que confiar e se entregar, né? A gente tem que saber onde a gente coloca a fé da gente. Tem o grande Michel Coist, né? Um sacerdote, poeta da Academia Francesa de Letras, entre tantos poemas lindos, né? Tem um poema que ele diz assim: ontem, Senhor, ao cair da tarde, esbarrei-me nas crianças que jogavam bola na calçada, os filhos dos outros que nunca serão os meus, né? Então, são essas experiências que a gente vai vivendo, que a gente vai acumulando, né? Agora, tudo faz parte de um caminho. Eu tive tantos motivos para abandonar, eu tive tantas razões para fugir, né? E houve momentos muito duros, né? Muito duros. Mas Deus sempre foi a minha fortaleza, ser forte, né? Ser firme, ser corajoso, né? Isso é graça de Deus, né? Tudo é graça de Deus, né? Sim. Tudo é graça. Mas você tem mais filhos do que você imagine, mais sangue correndo na veia dos outros que você também imagina, não tenho dúvida disso, Valdeci. Pela história que eu conheço, parte dela, né? A gente vai, são os filhos gerados na prisão, que São Paulo dizia, né? São Paulo gerou muitos filhos na prisão, o Onésimo, né? Mas às vezes é muito duro, porque esses filhos dão muito trabalho. Os filhos muitas vezes são ingratos. A gente, no começo, a gente tem uma visão muito romântica do preso, né? Tem uma visão muito romântica dos pobres, mas os pobres, eles são ingratos também, eles falam mal da gente, também nos caluniam, muitas vezes eles mentem, eles traem, né? Eles traem, e aí como é que a gente fica? Eu tive um recuperando na PAC de Itaúna, um menino de ouro quando estava dentro da PAC, né? Super atencioso. Eu chegava na PAC, ele vinha trazendo um cafezinho, ele vinha trazendo um copo d'água, né? E ele gostava ele não tinha como pai, ele me tomava bênção todo dia quando eu chegava na PAC. Eu entrava no regime fechado, ele vinha na minha direção, era o primeiro que chegava para tomar bênção, né? Quando ele saía em liberdade, ele não aguentava, né? O pai tinha sido presidiário no passado e já tinha falecido. A mãe alcoólatra. E ele não tinha forças para viver em liberdade, né? E ele acabava caindo nas drogas de novo. Quando a gente percebia, ele já voltava para a PAC. Ele passou umas 5 vezes pela PAC. E ele gostava tanto de me agradar, Adilson, que às vezes quando eu chegava, parecia que ele conhecia o som dos meus passos. Ele corria para a cela, ficava deitado na beliche dele, com a Bíblia aberta, esperando eu passar em frente à cela, para eu ver que ele estava lendo a Bíblia, né? Às vezes, a Bíblia estava de cabeça para baixo. Na última saída que ele teve, ele foi baleado com 5 tiros. Né? Com 5 tiros. E eu fui ao velório dele, né? E diante daquele jovem que não tinha mais do que 22 anos de idade, né? Que eu tinha como um filho. Diante daquele corpo frio, sem vida, eu falei, e cadê o amor que tudo pode? Cadê o amor que tudo recupera? E ali eu vi que o meu amor tinha fracassado, literalmente. Né? Eu não fui luz, o meu amor não foi luz suficiente para iluminar aqueles espaços de trevas,
que existiu no coração daquele jovem, né? Eu não consegui resgatá-lo, né? Não consegui resgatá-lo para Deus, né? E ali eu fiquei muito tempo olhando. E ao final me veio uma graça. Santa Teresinha falava das graças infusas, né? Que não acontece todo dia nem a toda hora. A gente às vezes passa uma vida inteira sem alcançar nenhuma graça infusa. Mas naquele dia Deus me deu uma graça, dizendo: Valci, o amor nunca fracassa. O amor fracassaria se aqui você depositasse a sua mochila e abandonasse a obra. Mas se você sai desse velório e se de novo você se coloca a caminho, é sinal de que o amor não fracassa, né? O amor nunca fracassa, o amor sempre vence, né? O amor sempre vence. E isso é graça a Deus, é graça. Eu sou um agraciado por Deus, eu sei que eu sou um agraciado por Deus, e por isso eu sei que eu tenho que trabalhar muito, porque a quem muito é dado, muito é pedido, né? Eu tenho essa consciência. E a minha esperança maior é que um dia, se eu chegar no céu, que todos esses ex-presidiários que eu conheci nas prisões, que já morreram, eles possam estar lá para abrir as portas do paraíso para mim, né? Muito bem, Valdeci. A gente ficaria aqui mais 1, 2, 3, 4, 5 horas, né? Como já ficamos em alguns momentos. Bom, posso fazer uma propaganda, Adilson? Claro. Com os livros a gente ajuda a se manter um pouquinho na missão, né? Ninguém vive de brisa, né? Todo mundo come arroz, feijão, né? Então, quem tiver interesse de acessar o site da FEBAC, né? Vocês podem adquirir lá, o preso poderá condená-lo. Cuidando da fonte, a espiritualidade do método APAC e prática dos colaboradores. Eu acredito que o conteúdo desse livro pode ajudar aí na missão, né, de vocês que estão aí engajados, tá bom? www.febac.org.br é o nosso site, tá bom? Obrigado. Bem, FEBAC, FBAC, né? FBAC. Isso, o F é mudo. Já está aí, está no bate-papo aí para todos já o endereço. Sim, bom, isso. Na quinta-feira que vem nós vamos encontrar de novo uma outra webinar também, uma live às 10 horas. E no dia 20 de julho, nós convidamos a todos também, às 16 horas, vai ter um webinar em Direito Eclesiástico, da OAB. E um dos nossos consultores... Só tem uma coisa ruim nesses encontros virtuais. Porque não tem um cafezinho com biscoito no final e a gente não pode abraçar essas pessoas que estão diante de mim, pessoas tão queridas, que eu queria tanto abraçar nessa hora, tomar a bênção de vocês, né? Vamos nos encontrar, se Deus quiser, um dia no caminho. Mas no dia 20 de julho tem o webinar em Direito Eclesiástico. E um dos nossos consultores, advogado e diácono, Márcio Honório, que está presente aí também com a gente agora nessa manhã, vai ser um dos palestrantes, com o Frei Evaldo também. Nós convidamos a todos vocês e também na próxima quinta-feira vocês receberão o convite. Nós agradecemos a todos e antes de Valdeci também agradecer, nós agradecemos imensamente essa presença. Eu tenho certeza da riqueza que foi esta manhã. Eu sou suspeito de falar, estamos há alguns anos já nessa caminhada também, claro, muito menos que você, mas apoiando aquilo que é possível. E eu sabia que seria uma riqueza muito grande, uma riqueza, uma espiritualidade muito grande. E, por favor, Valdeci, encerre para a gente aí essa nossa manhã. Deus de amor e de bondade, nós nos colocamos na Tua presença para vos agradecer por esta manhã, por este momento de encontro, de espiritualidade,
e que pela tua graça possamos continuar firmes e com coragem e com esperança na missão junto aos mais pobres, àqueles que não têm vez, que não têm voz, sobretudo nesses tempos sombrios, nesses tempos de pandemia. Que a tua graça não nos falte ao longo do nosso caminho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um grande abraço. A todos, um abraço. Tchau. Deixa eu ler o que está no chat.